Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Já peço que deixem seu like, compartilhem e se inscrevam se não é um inscrito. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou se preferir, seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo. Veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix caso queira nos ajudar dessa forma. Estejam à vontade para escolher o que melhor lhe agrada. Desde já eu agradeço. Fome, parte 4. Os policiais chegaram ao trecho escuro da estrada onde o acidente fora reportado. A mata densa ao redor parecia engolir a luz dos faróis, deixando tudo envolto em sombras inquietas. O vento soprava forte entre as árvores, fazendo os galhos estalarem como se sussurrassem segredos antigos. Apesar da penumbra, com a lanterna puderam ver o carro capotado ao fundo do barranco, meio escondido entre os arbustos retorcidos. O rádio crepitou e um dos policiais avisou: "Central, avistamos o carro. Estamos descendo." Os dois começaram a descer com cuidado, pisando sobre folhas secas e lama úmida. O cheiro da terra revirada e do metal queimado pairava no ar. O carro, embora variado, não parecia destruído o suficiente para impedir que alguém saísse por conta própria. Mas o silêncio ao redor era pesado demais, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Sem sinal de ocupantes, os policiais anotaram a placa e voltaram para a viatura. Tudo indicava que o motorista já tinha sido socorrido, mas algo na cena deixava um gosto amargo na boca, como um pressentimento ruim. No porão, Johnny escutava a transmissão do rádio com atenção. Quando os policiais informaram que o carro estava vazio, ele se inclinou para a frente, mas de repente a comunicação falhou. O rádio ficou estático por um instante, e então uma voz aflita irrompeu. "Central, mande reforços. Tem alguma coisa aqui. Tem!" O grito se dispersou no vazio, seguido apenas pelo chiado do rádio e o chamado insistente da atendente tentando restabelecer contato. Johnny pegou as chaves de sua Toro preta e subiu apressado. Quando abriu a porta do carro, Ellie já estava tentando entrar pelo outro lado. "O que pensa que está fazendo, senhorita Torres?" Ele perguntou, segurando a porta antes que ela abrisse. "Vou com você." Ela puxou a maçaneta, mas ele a segurou firme. "Acho bom ficar exatamente onde está. Você só iria me atrasar." "Nem pense em me deixar fora disso, Hunter." Ela retrucou, os olhos faiscando. "Você ficou bem interessado quando descobriu quem eu era. Agora já não sirvo mais para seus planos, é isso?" Johnny expirou fundo, irritado. Duquesne já estava abrindo o portão, alheio à discussão. Ele soltou a porta e Ellie entrou no carro, ajeitando o cinto com um olhar vitorioso. Ele deu partida. "Só estava tentando protegê-la, senhorita Torres. O que quer que tenha acontecido com aqueles policiais não será algo bonito de ver." Ellie permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a estrada escura se desenrolar diante deles como um caminho sem volta. Então disse em um tom firme: "Sou médica especializada em medicina legal. Não vou atrapalhá-lo, Sr. Hunter. Posso ser bem útil se quer saber." Johnny nada respondeu, apenas riu de canto. As palavras dela ecoaram em sua mente como um fantasma do passado. "Posso ser bem útil se quiser, detetive." Foi assim que Duquesne se apresentou para ele, tantos anos atrás. Greta costumava dizer que ele era um monstro sem sentimentos. Talvez estivesse certa na parte do monstro, mas não na do coração. Seu coração batia sim quando ele queria, e sentimentos ele ainda sentia. Sentia a falta dos amigos, sentia uma dor surda ao lembrar de Cilly.
Talvez a tivesse amado em algum momento, ou em todos. Ele apenas nunca soube explicar direito. Ele voltou à realidade com o comentário de Ellie. Então vai ser assim? Vai me ignorar? Tudo bem. Você não seria o primeiro. Até já me acostumei com isso. Johnny deu um longo suspiro, tirando os olhos da estrada por um instante, para encará-la. O luar prateava o asfalto, recortando as sombras das árvores retorcidas ao longo da rodovia. O vento frio da noite sibilava através das frestas do carro, trazendo consigo o cheiro úmido da mata fechada. Me desculpe, senhorita Torres. Meus pensamentos estavam em outro lugar. Poderia repetir o que falou? Ellie o observou por um momento, os olhos atentos captando cada detalhe do rosto dele. Queria se irritar com aquela arrogância que parecia natural nele, mas havia algo que fazia seu aborrecimento sumir. O painel do carro emitia uma luz âmbar suave, projetando sombras sobre o semblante fechado de Johnny. Ele percebeu o olhar dela e arqueou uma sobrancelha. O que foi? Disse algo errado? Não, Sr. Hunter. A falta do que disse que está errado. Ele franziu o senho sem entender. Do que está falando? E não precisamos de tanta formalidade, pode me chamar de Johnny. Sr. Hunter, está bom para mim. Combina mais com detetive. Ele riu, não pelo comentário afiado dela, mas porque aquela resposta ecoava algo do passado. Foi exatamente o que ele disse a Cilly, anos atrás, quando ela tentou se aproximar. Deveria sorrir mais, detetive. Tem um sorriso bonito quando não está rosnando e nem mostrando as presas. E a senhorita é bem espirituosa quando está com a barriga cheia. Ellie ergueu as sobrancelhas e desviou o olhar para fora. O céu estava límpido, cravejado de estrelas enquanto a escuridão se adensava ao redor da estrada. Sentiu a brisa fria da noite roçar sua pele, trazendo um cheiro levemente metálico, quase imperceptível. Após um silêncio breve, ela perguntou, sem desviar os olhos da paisagem. Por que usa esse colar de runas? Nunca ouvi falar de um vampiro supersticioso. Johnny sorriu de lado, balançando a cabeça enquanto mantinha as mãos firmes no volante. Imagino que tenha conhecido muitos vampiros ao longo de sua vida. E não sabia que conhecia a escrita. Afinal, médicos costumam ser céticos. Ellie riu suavemente e o olhou de relance antes de responder. Minha irmã, apesar de ter começado na Wicca, acabou assumindo seu lado bruxa por completo. Ela dizia que só existem 2 tipos de bruxas, as negras e as brancas. Todas essas outras ramificações eram só para os que não tinham certeza do que eram ou para diminuir o preconceito. Ou você segue a luz ou as trevas. Ela era uma bruxa branca. Os faróis do carro iluminaram a placa envelhecida na beira da estrada, coberta pela vegetação e quase ilegível. Ellie continuou. Ela me ensinou a ler rúnico. Por isso sei que você usa uma runa de proteção e outra de controle. Para um vampiro, essas runas são perfeitas, para ajudar a conter a sede e não sair por aí mordendo todo mundo. Johnny não respondeu de imediato. Os dedos deslizaram inconscientemente pelo colar, sentindo as inscrições entalhadas na pedra fria. Ele sabia que Ellie falava a verdade. Mas o que realmente o incomodava era o fato de que ela sabia demais. Ele estava realmente surpreso. O que estava acontecendo ali? Como ela poderia saber para que fim ele usava as runas, apesar de Cilly ter lhe dito que não precisava mais delas? O GPS do carro avisou que haviam chegado. Ele diminuiu a velocidade até parar completamente. A estrada estava deserta, cercada por uma mata fechada que parecia se encolher sob a escuridão da noite. O vento morno carregava o cheiro úmido de terra e de folhas, misturado ao leve odor metálico do sangue. Ele olhou para Ellie antes de descer e disse: Vou providenciar materiais de legista para você. Por ora, examine a cena e me diga o que vê.
É sua grande chance de provar que pode ser realmente útil. Ela riu baixinho, mais para si mesma do que para ele, e saiu do carro. Assim que seus pés tocaram o asfalto, sentiu a textura fria e áspera da estrada sob os tênis. Parou a alguns metros do carro da polícia e, sem dizer nada, retirou os tênis e seguiu apenas de meias, pelo chão coberto de pedrinhas e folhas secas. Johnny a observava recostado no carro, todos os sentidos em alerta. O farfalhar das árvores, o deslocamento de ar causado pelo bater de asas de uma mariposa, até o menor movimento da vegetação. Nada passava despercebido. Ele aprendera com os morcegos a usar a ecolocalização e, além disso, conseguia sentir as emoções de Ellie. Apesar de estar com medo e insegura, ele sabia que ela daria conta do recado. Seu instinto lhe dizia isso. Ellie se aproximou do carro de polícia com a lanterna em mãos, iluminando tudo ao redor com atenção. A cena do acidente parecia suspensa no tempo. O vidro da janela esquerda estava estilhaçado. Pequenos fragmentos espalhados pelo chão refletiam a luz da lanterna como cacos de estrelas. A parte superior da porta e o teto tinham um leve amassado para cima, como se algo ou alguém tivesse sido puxado à força. Dentro do carro, o sangue escurecido se espalhava pelo banco e pelo painel, e do lado de fora, pingos espessos formavam uma trilha fina que seguia em linha reta pela estrada. A poucos metros dali, a arma de um dos policiais jazia no asfalto, fria e silenciosa. Ellie se agachou para pegá-la, mas algo chamou sua atenção. Do outro lado da pista, escondido pela vegetação rasteira, havia outro carro, parcialmente encoberto pela sombra das árvores. Sem hesitar, ela desceu até a mata. Johnny se moveu imediatamente. Ela havia saído de seu campo de visão, e isso incomodava. Seguiu seu cheiro e o leve som dos passos até encontrá-la abaixada, próximo à roda traseira do veículo. Ellie se esforçava para puxar algo preso à roda do carro, quando tomou um susto ao ouvir a voz dele. "O que encontrou, senhorita Torres?" Ela puxou com força até arrancar o objeto. Uma faca artesanal. Sua lâmina cravada na roda traseira como se tivesse sido lançada com brutalidade. Ergueu-a para Johnny, que pegou o objeto e o analisou sob a luz fraca da lanterna. "O que tem para mim, doutor?" "Acho que quer dizer doutora." Ela ergueu a sobrancelha antes de continuar. "Bem, essa faca estranha foi o que causou o acidente. O carro devia estar em alta velocidade. Perdeu o controle, rodopiou na pista e veio parar aqui. Há marcas de pneus no asfalto. Ele pegou o casal bem aqui." Johnny franziu a testa. Era um casal? Sim, há pertences masculinos e femininos dentro do carro. E sangue no volante. O airbag foi acionado. Ele assentiu, mas sua expressão permaneceu fechada. "E quanto aos policiais?" Ele caminhou alguns passos analisando a viatura mais uma vez antes de responder. Os dois foram atacados na pista. Um deles foi arrancado do carro com violência. O vidro quebrado, a porta e o teto amassados sugerem que ele não saiu por conta própria. O vento soprou forte, balançando os galhos acima deles. A noite parecia mais densa agora, mais pesada, como se algo estivesse à espreita. Johnny estava mais uma vez impressionado com Ellie. Suas deduções iam além dos termos técnicos. O jeito como se movia pela cena, descrevendo cada detalhe como se estivesse vendo tudo acontecer diante dos olhos, era fascinante. Ela analisava o ambiente com uma naturalidade inquietante, como se o tempo tivesse rebobinado apenas para ela. Depois de encará-la por um momento, ele finalmente disse: "Tem certeza que só fez medicina legal?" Ellie sorriu de canto, ainda examinando a faca em suas mãos. "Eu gosto de assistir séries policiais. Virou um vício analisar cenas de crime."
Johnny soltou um leve sorriso pelo nariz e assentiu. Muito bem, agora vamos, a polícia está chegando. Eles voltaram para o carro, fechando as portas sem fazer barulho, e Johnny dirigiu para um ponto mais afastado, onde a vegetação densa os ocultava. As copas das árvores se balançavam suavemente com o vento, projetando sombras irregulares sobre o capô do veículo. O cheiro de terra úmida e folhas secas enchiam o ar, misturado ao aroma de gasolina ainda presente no local do acidente. O som abafado dos rádios policiais e das vozes dos agentes chegavam até eles como um murmúrio distante. Enquanto observavam a movimentação, Johnny quebrou o silêncio. Desculpe pelo doutor. Tive um amigo médico que me ajudou muito no passado. Seu jeito me lembrou um pouco ele. Ellie riu baixo, mas não respondeu. Apenas olhou para a frente, perdida nos próprios pensamentos. O silêncio voltou a reinar entre eles, mas Johnny não precisava de palavras para entender o que acontecia ao redor. Fechou os olhos por um instante e deixou sua ecolocalização fazer o trabalho. Tudo ao seu redor se tornou um mapa sonoro em sua mente. Os passos apressados dos policiais pisando na brita, o som metálico de armas sendo ajustadas nos coldres, o farfalhar de um pequeno roedor se movendo entre as folhas secas, e mais distante, os murmúrios abafados das conversas. Homicídio, um dos policiais determinou. Johnny abriu um sorriso discreto ao ouvir isso. Ellie estava certa em sua análise. Sem nenhum equipamento, apenas com sua mente afiada e seus olhos atentos, ela já era boa. Com as ferramentas certas, seria ainda melhor. A brisa noturna soprou mais forte, trazendo o cheiro distante de chuva. A cena do crime, iluminada apenas pelas luzes vermelhas e azuis das viaturas, parecia um quadro congelado no tempo. Mas Johnny sabia que a história por trás daquele acidente ainda não havia terminado.